Sejam muito bem-vindos a mais um Girão de Atualidades do Cursivamente. Bem-vindos a esse resumo precioso com as notícias mais importantes, com as informações mais relevantes do mês de agosto. E o que é o Girão de Atualidades, galera? O Girão de Atualidades é um voo informacional pelas 12 grandes temáticas mais recorrentes em provas de redação e de atualidades: saúde, tecnologia, política, economia, segurança pública, ciência, meio ambiente, enfim. E claro, com esse trabalho precioso, criterioso de seleção de textos, né, matérias, entrevistas, notícias, gráficos que possam trazer de um modo muito bem comunicado e interessante para vocês todas essas informações. Então, é o que eu sempre falo, quem está ligado no Girão de Atualidades do Cursivamente não tem como chegar na hora de uma prova de redação e falar: não sabia nada sobre esse tema. Acho difícil, hein? Porque a gente aqui faz um girão mesmo que deixa vocês bem ligados em praticamente todas as grandes temáticas. A gente sempre disponibiliza os links, tá bom? Das matérias que a gente cita aqui. Os links estão no nosso blog Cursivamente, o blog do redator Nota 1000. Você pode conferir tudo lá, né? Melhor, porque em alguns casos aqui eu apenas pontuo, resumo mesmo. Algumas matérias eu dou mais espaço, outras menos, e vocês podem ver as matérias completas lá no nosso blog, a partir do nosso blog, né? Então, vamos que vamos, ganhar bastante informação e sempre fazendo algumas observações, gente, do ponto de vista da argumentação, do ponto de vista da construção textual, das redações de concurso vestibular. Vamos começar nosso primeiro bloco, nosso giro pela ciência, pela saúde e pelo meio ambiente. Começando pela ciência, vamos que vamos! Primeira notícia, na verdade, é o primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus. E aí meus consultores aqui que têm me ajudado sempre ficam me questionando, falando por que essa notícia, qual é o critério de escolha para isso entrar na editoria de saúde ou para entrar na editoria de ciência? Nem sempre é fácil essa escolha. De qualquer modo, eu vou fazer comentários aqui e vou fazer uma perspectiva em cima dessa notícia do ponto de vista da ciência. E por que do ponto de vista da ciência? Esse é o primeiro caso realmente cientificamente confirmado de reinfecção por coronavírus. A gente tinha diversas suspeitas. Não é o primeiro caso em que alguém que foi infectado e meses depois é diagnosticado com Covid novamente. Mas alguns desses casos que estavam sob suspeita, eles podem ser, na verdade, a permanência de um vírus, e outros não têm ainda assim um aparato, não teve uma pesquisa, um acompanhamento para você poder dizer cientificamente: olha, houve a reinfecção. É muito provável que isso já tenha acontecido, mas cientificamente comprovado apenas esse caso, que foi um homem, um morador de Hong Kong, que tinha sido infectado em março, né? E foi reinfectado há um tempo atrás na Europa e mapearam geneticamente esses vírus. Além de terem acompanhado esse paciente durante muito tempo, mapearam geneticamente e perceberam diferenças genéticas entre o vírus que o infectou lá em Hong Kong e o vírus que o infectou na Europa. Ou seja, sim, lógico, né, o vírus evolui, o vírus está em mutação, não necessariamente para pior, para algo mais forte. Até porque nesse caso específico dessa notícia que bombou muito aí nas últimas semanas, o rapaz teve sintomas mais leves, né? O homem teve sintomas mais leves nessa segunda reinfecção. E eu trouxe para vocês, galera, um ótimo texto da agência Lupa, que é uma agência de fact-checking da revista Piauí, que traz de modo assim, resumido, direto e objetivo, mas de modo bem interessante, algumas reflexões e algumas suposições e inferências que podem ser feitas a partir disso. Mas eu coloquei na editoria de ciências justamente para mostrar isso para vocês. Cientificamente, agora a gente pode dizer, né, como o método científico é importante para você poder realmente validar uma afirmação, como as etapas de acompanhamento são importantes, como os procedimentos dessa ciência são importantes. E são importantes porque também é comprovado que em outros casos que pareciam ser reinfecções, na verdade era permanência do vírus. Então a gente ainda está descobrindo muita coisa, é bem interessante isso, galera, tá? E vocês podem ver nessa matéria lá da agência Lupa
bem interessante, alguns dados aqui eu já reproduzi, e fica um alerta. Primeiro, tira um pouco a esperança do alcance da tal imunidade de rebanho, a famosa imunidade de rebanho, que seria você ter uma porcentagem da população já infectada, e isso impediria o vírus, enfim, de se expandir naquela determinada localidade. Com isso, a coisa fica um pouco mais complexa e traz um outro alerta também. Provavelmente a gente terá necessidade de vacinação sazonal contra a Covid-19. É muito provável que com essas mutações, vacinações contra a Covid-19 se tornem cada vez mais comuns e façam parte da nossa vida, assim como outras vacinas que a gente tem. Tá tudo aí, galera, nesse estudo da agência Lupa. É interessante, né? Como muitos textos que eu trago aqui para vocês, prestem atenção nisso, tá? Já que a gente tá falando de ciência. Muitos textos que eu trago aqui para vocês, principalmente os mais teóricos, né, os não tão noticiosos, tem uma série de referências dos estudos, das fontes nas quais essa matéria, essa informação, essa notícia se baseou. Esse é um processo bem interessante que pode mostrar pra gente que uma determinada notícia, ela tá bem fundamentada, que um determinado artigo tá bem fundamentado. Isso acontece nesse texto da agência Lupa, vocês podem verificar lá no nosso blog. E vamos para a próxima notícia. Na verdade, não é uma notícia, galera, é uma entrevista muito interessante com o físico Fritjof Capra. É um cara que tem se destacado por alguns trabalhos de tentativa de comunicação de conceitos científicos, né? Ele tem um livro chamado Tal da Física, que de certa maneira pode ser até considerado um best-seller. E é muito interessante, eu transmito aqui, compartilho esse texto com vocês, por algumas das ideias que o Capra coloca. Né? A matéria e a entrevista acabam, na verdade, trazendo um pouco da trajetória dele. É interessante a gente ver como ele parte da física, né, e acaba tendo uma preocupação mais ambientalista. E, enfim, né, traz também um apanhado das ideias que ele tem produzido nos últimos tempos. Né? Eu adoro essa metáfora que ele usa ao dizer que a pandemia é uma resposta biológica do planeta. Né? Traz esse nível de compreensão tanto quanto personificada do planeta Terra. Inclusive, na obra dele, ele utiliza, para se referir à Terra, a metáfora da Gaia, né? Utilizando a metáfora, a mitologia grega, e se referindo à Terra como Gaia, o que traz uma relação mais pessoalizada com a Terra, talvez mais humana, né? Mas ele vem num trajeto bem interessante de defesa de interesses ambientais, com uma crítica forte ao sistema capitalista atual, né, ao nosso modelo. Ele é um cara, por exemplo, que já propôs em escolas europeias e estadunidenses uma certa pedagogia da ecologia, é um termo pedagógico que ele utiliza, né? E tudo nesse viés, galera, de cobrar realmente esse sistema global de capitalista, que ele é muito caracterizado na visão do Capra como uma cultura de excessos, né? Daí ele trazer essa metáfora da resposta biológica da Terra frente a essa cultura de excessos. Eu acho, do ponto de vista argumentativo, uma metáfora muito interessante, galera, que pode ensejar algumas ideias muito boas em argumentações nesses sentidos. E uma coisa bem legal que ele aponta também é que a gente vive um momento, galera, que tem muita tecnologia e muito conhecimento científico. No entanto, falta vontade política de utilizar essas tecnologias e esses conhecimentos científicos em prol de um bem-estar social maior. Né? E nesse ponto é que ele, mesmo sendo da física, ele valoriza demais as ciências humanas. Né? Ele diz que justamente por isso a gente tem muita tecnologia, muito conhecimento científico. O que falta é uma noção de valores e de ética maior, e isso só viria por meio das ciências humanas. Ele é um dos tantos cientistas que hoje apregoam que as ciências humanas serão fundamentais nesse século, já que o nosso problema não é falta de tecnologia, mas questões comportamentais e éticas e políticas frente a isso, e essas respostas só podem ser dadas pelas ciências humanas. Bem interessante isso, galera. E o outro texto que eu compartilhei para vocês é uma entrevista também com o físico brasileiro Marcelo Gleiser. E interessante porque nessa entrevista, basicamente, o conteúdo central é a defesa, é a valorização da ciência. Então, galera, né, mais alguns argumentos em prol da ciência que ele coloca, a ponto dele dizer o seguinte, que com a quantidade de conhecimentos
que nós temos hoje sobre Covid e a quantidade de conhecimentos científicos que a gente tem, o Marcelo Gleiser vai dizer que deve ser muito valorizado, ele diz que diante desses conhecimentos, não usar máscaras hoje deveria e deve sim ser considerado um crime, né? Ele vai falar um pouco desse problema que a gente teve para controlar a pandemia. Ele utiliza uma expressão muito interessante que é de maturidade social. Eu gostei dessa expressão. Eu poderia trazer até para as minhas discussões, porque algo que falta ao brasileiro, né? Uma maturidade social enquanto coletivo. E outra coisa que ele vai apontar nesse ponto de vista científico é que a pandemia, na visão do Marcelo Gleiser, revelou a fragilidade do ser humano como espécie e, principalmente, né, revelou a nossa codependência enquanto espécie. Então ele traz essa linguagem bem biológica, né, bem científica, mas interessante de qualquer modo, porque a ciência consegue aqui, em alguns casos, se aproximar de pensamentos, de questionamentos filosóficos e éticos. Vale a pena ver essa perspectiva. Fechamos a nossa primeira sessão e vira a página do jornal, vamos para a editoria prima da editoria de ciência, que é a editoria de saúde. Do aborto daquela menina de 10 anos, decorrente, obviamente, né, de um estupro do tipo, em todo aquele caso que mexe com várias questões, mexe com direitos humanos, mexe com política e mexe inclusive com polícia, porque uma das novas portarias lançadas pelo Ministério da Saúde exige que o médico, antes de fazer o procedimento de um aborto, em casos como esse, né, abortos permitidos legalmente devido a um estupro, deveriam ser comunicados à polícia antes do procedimento, né? E daí, inclusive, que ensejou a nossa ideia de falar desse caso do ponto de vista da saúde, até porque, como nessa matéria do Jornal Globo que a gente está compartilhando para vocês, existe ali, por que, né, botar isso na área de saúde? Porque existe um risco enorme de uma pessoa de 10 anos que passe por um parto, tem chance enorme de morrer porque seu corpo não está preparado para isso. A sua bacia provavelmente não se dilataria. E, enfim, é um risco de morte, é um caso de saúde. A gente coloca essa matéria do Globo, a gente que faz esse recorte justamente sobre os riscos, né, à vida de uma criança de 10 anos que fosse ser submetida a um procedimento desse, enfim, um parto. E a gente coloca aqui também essa matéria do Universo Racionalista, que é bem interessante, né? Que vai falar 10 coisas sobre aborto exclusivamente de um ponto de vista científico. Inclusive, o fato de que na comunidade médica o mais correto seria chamar de abortamento e não de aborto. Eu não sabia disso, eu confesso para vocês que se eu vejo isso escrito numa redação, eu ia lá no Google pesquisar para ver se essa forma existe. Porque é estranha, né? Mas é o conceito médico mais utilizado, o abortamento. E tem 10 elementos ali, 10 fatos do ponto de vista da saúde pública sobre aborto que eu acho muito, muito interessantes e importantes de vocês saberem. Vamos para a segunda notícia na área da saúde. A matéria que eu estou compartilhando com vocês nesse momento, acho que eu estou dando foco pelo menos, né, nesse momento, é uma que se chama Brasil Sem Máscara, né, e vai tratar das reações da sociedade brasileira, o comportamento social do brasileiro diante dessa pandemia. Traz pra gente esse panorama, né? E em específico, o que eu estou colocando aqui é qual foi o comportamento das sociedades, dos indivíduos como um todo, que depois gera um coletivo, claro, né, uma força coletiva, mas individualmente, como as pessoas foram se comportando diante desse problema. E para fechar as notícias na área da saúde, eu compartilho aqui com vocês uma matéria interessante, porque aborda um conceito que tem sido muito trabalhado por algumas pessoas da área da saúde, principalmente mais voltados para psicologia, que é a questão da neurociência, né? Obviamente. É a teoria do tempo de tela, que muitos especialistas tentam, enfim, né, chegar a um consenso de qual seria realmente o tempo de tela, de uso de tela, computadores, smartphone, tablets, que seriam saudáveis especialmente para crianças, né? Há uma grande preocupação na neurociência, na psicologia, com os efeitos disso nas crianças. E eu coloco para vocês, né, essa matéria que traz uma entrevista com uma das grandes autoras desse conceito do tempo de tela, mas eu gosto mais, nessa matéria que eu estou compartilhando, do trecho em que eles falam sobre
a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, que cria algumas orientações numa cartilha sobre que pode balizar aí as ações dos pais, né, das famílias e tudo mais, sobre qual seria o tempo mais saudável realmente de exposição de tela para uma criança. Por exemplo, eles vão dizer que uma criança de até 2 anos, né, 1 ano e pouco até 2 anos, jamais deveria ser exposta a esse tipo de tela, gente. Por quê? Neurocientistas, como eu coloco, né, psicólogos percebem que tem um aspecto um tanto quanto viciante na morfologia desses smartphones, enfim, da internet como um todo, pela sua cor, pela luz, pela muita informação. E isso gera produção de dopamina, né? Que é uma substância que é associada ao prazer, mas pode gerar ansiedade, agitação, pode gerar alguns transtornos mentais, distúrbios de sono, entre outras coisas, justamente porque ela gera essa dopamina, né? E isso é muito perigoso, galera. E é bom porque tem toda essa abordagem nesse texto e tem essas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vira a página e vamos para a editoria de meio ambiente para fechar esse primeiro bloco do nosso programa. Galera, falando sobre o meio ambiente, primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é um texto do Nexo Jornal que vocês sempre vão ver muito aqui, mas na verdade é uma seção do Nexo Jornal em que eles estão fazendo parcerias com algumas universidades, com acadêmicos, e eles têm o Nexo Políticas Públicas. Cara, que eles trazem textos maravilhosos com bases acadêmicas, científicas, simplificando a linguagem, claro, sobre diversas temáticas muito importantes. Vai ser uma fonte que vocês vão ver toda hora aqui, o Nexo Políticas Públicas. Em especial, uma seçãozinha que eles têm ali chamado glossário, em que eles tentam simplificar e explicar termos que são muito comuns dentro de determinadas ciências. E, por exemplo, esse primeiro, vocês vão ver alguns glossários aqui ao longo do nosso podcast. São ótimos, galera, ótimos, porque trazem para vocês justamente as teorias, os conceitos, as expressões tecnicamente embasadas, com explicações, e isso pode enriquecer muito qualquer argumentação. É um outro nível de discussão quando você se apropria desses conhecimentos. Vocês vão ver alguns glossários aqui sendo compartilhados ao longo do podcast. E esse primeiro é o glossário de mudanças climáticas. Então, tudo que está associado, né, as expressões, os conceitos, os termos, tudo não, mas muita coisa associada a essas discussões sobre mudanças climáticas, vocês vão ver aqui, como, por exemplo, o que é aquecimento global. Você tem uma explicação aqui simplificada e muito pertinente, né? O que é a acidificação dos oceanos, o que é o Acordo de Paris, né? Eu acho que valeria aqui também falar do que não está na matéria, tá? Quando você lembra de Acordo de Paris, já automaticamente eu lembro de Protocolo de Kyoto, eu lembro do Rio Eco 92, todos esses grandes acontecimentos políticos de preocupação global com o meio ambiente. Enfim, simples e muito rico. Dá uma olhada lá que vale a pena demais. E vamos para a próxima notícia, que não é muito boa, mas, enfim, né? A gente precisa estar a par. E é o incêndio no Pantanal, galera. Vocês devem estar acompanhando, né, esse enorme incêndio. Enfim, vários focos, não um enorme incêndio, né? Vários focos de queimadas, focos de calor no Pantanal durante o último mês, durante os últimos meses, na verdade. Que geraram cenas lamentáveis e tristes, né, de alguns animais em busca desesperada do último gole de água, da última refeição, alguns animais queimados, mortos, carcaças de animais, né? Uma imagem muito semelhante ao que a gente viu na Austrália em janeiro. Talvez não na mesma gravidade, mas muito grave, até porque o Pantanal não costuma ter esse mesmo nível de incêndios e queimadas, e na verdade o nível de foco, a quantidade de focos de incêndio registradas pelo INPE esse ano no Pantanal é superior a tudo que já foi registrado desde que se começou a ter esse conhecimento para registrar focos de incêndio, né? Então, gente, muito importante, porque o Pantanal é um bioma preciosíssimo, né, do Brasil, que não está deslocado do bioma da Amazônia, tem relações aí, até porque os alagamentos do Pantanal dependem muito das chuvas, dependem muito dos rios que nascem na mesma serra. Tem uma relação aí, que vai gerar também rios que desaguam lá na Amazônia como um todo, enfim. E, galerinha, muito interessante vocês estarem por dentro disso, tanto do ponto de vista político da inação,
uma coisa que entrou aí, por exemplo, como notícia, né, é justamente o fato de que foram suspensas, né, as fiscalizações de queimadas na Amazônia e no Pantanal nessa última segunda-feira, dia 31 de agosto. Isso porque o ministro Salles, o ministro da boiada, o antiministro, né, Ricardo Salles, disse que interromperia esses serviços de fiscalização porque o Ministério da Economia precisou realocar, tirar uma parte do dinheiro que, enfim... A gente, devido a essa crise, teve que tirar alguns dinheiros do meio ambiente e a decisão é que fosse tirada logo da fiscalização, né, das queimadas, que é um grande problema. Então, galera, é algo para a gente ficar aí alerta, acompanhar, né, o caso do Pantanal. É um exemplo de problema ambiental de modo geral, é um exemplo de mais uma tragédia do ponto de vista ambiental, que vocês podem citar em diversas discussões, e claro, vai ser algo que estará no foco de qualquer discussão no meio ambiente ainda esse ano no Brasil. Tá bom, galera? As duas notícias, as duas matérias, né? A primeira do É o País traz um pouco mais de explicação da importância do Pantanal pra gente, né? A presença da arara azul, a presença de diversos elementos da nossa fauna. E fica junto também, aqui eu misturei duas em uma, a notícia do G1, que trata dessa suspensão da fiscalização de queimadas na Amazônia e no Pantanal. Tá bom, galerinha? E vamos para a próxima, fechar nossa sessão de meio ambiente. E é o seguinte, outro bioma, outro pedaço de verde muito importante que era bem desconhecido, é a Floresta do Camboatá, no meio da zona oeste do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, galera, o Rio de Janeiro ele tem muito verde nas florestas mesmo, né? Na Floresta da Tijuca, no Parque Estadual da Pedra Branca, e aí são montanhas e tudo mais. Mas nas áreas planas da cidade, os espaços verdes, como em qualquer grande cidade do mundo, são raríssimos. E a gente tinha um espaço raríssimo e preciosíssimo desse no meio do subúrbio carioca. Eu particularmente desconhecia, só vim a conhecer quando entrou no meio da discussão. E qual é a grande questão? Né? As autoridades públicas do Rio de Janeiro devem o autódromo para a Associação de Automobilistas, porque o autódromo de Jacarepaguá, antigo autódromo de Jacarepaguá, foi destruído para dar lugar ao Parque Olímpico. Né? Tem todas aquelas instalações lá feitas para os Jogos Olímpicos. E aí a ideia maravilhosa da galera é, olha, temos que fazer um autódromo, né? Onde a gente faz? Vamos usar essa área verde aqui, essa área verde única, preciosa, rara. Essa foi a ideia genial, mas criminosa, e agora isso está sob disputa, né? Vai ficar uma discussão. Tem outros espaços na cidade, claro. Mas enfim, galera, é mais uma questão de conflito de interesses econômicos, é lógico, né? Você fazer um autódromo no meio desse espaço com algumas áreas verdes vai criar uma imagem muito mais bonita, talvez, muito mais atrativa para você trazer a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, por exemplo, que é um grande interesse, né, do estado do Rio. Por outro lado, você acaba com uma rara e preciosa área verde no meio do subúrbio de uma grande cidade. Então, gente, fechamos aqui essa sessão, né? Apresento aí, botei para vocês uma matéria do Eco, que é um jornal de cunho ambientalista, e tem fotos lindas, assim, né? Visualmente muito interessante a matéria, e explica um pouco do valor ambiental dessa Floresta do Camboatá e um pouco da discussão em torno disso, autódromo, enfim. Vamos fechar nosso primeiro bloco e já já a gente volta com as notícias sobre cultura, educação e filosofia e ideias. É isso, uma pausa aí de 10, 20 segundos com a música tocando ao fundo para você relaxar, limpar um pouco a cabeça e a gente partir para as próximas notícias. E a gente volta para o segundo bloco na sessão de informações sobre cultura. E antes de começar a falar, a gente deixa aqui a nossa homenagem póstuma a Chadwick Boseman, o lendário e eterno Pantera Negra,
ator que faleceu na semana passada, né? Nada esperado, chocou e surpreendeu muita gente. E justamente a atuação do Chadwick no Pantera Negra e também um outro elemento da cultura, que foi o clipe da Beyoncé, que foi lançado no final de julho, mas gerou repercussão e polêmicas no mês de agosto, são dois acontecimentos aí que serviram para dar esse start no conceito que a gente vai compartilhar aqui com vocês, que é o conceito de afrofuturismo, galera. Anota aí esse conceito de teoria cultural chamado afrofuturismo. E justamente ele começou a ser falado por causa do clipe da Beyoncé, então você tem alguns textos aí em diversos jornais que estão falando do afrofuturismo, e claro, a morte do eterno Pantera Negra traz mais um pouco de reflexão sobre isso, galera, porque tanto o clipe da Beyoncé quanto o filme Pantera Negra estão circunscritos, né, nesse perímetro de cultura chamada afrofuturismo, termo designado pelo teórico Mark Terry lá em 1994, galera. É um termo da teoria da arte, é um termo da teoria da cultura, é um termo da estética, e eu estou compartilhando com vocês uma ótima matéria do Nexo Jornal, explicando esse conceito, a história, os elementos envolvidos. Por ser um conceito da cultura, nunca é tão simples, nunca é tão fechado, mas basicamente, galera, o que a gente pode entender como afrofuturismo? Que essa estética e essa cultura que a gente vê em filmes como Pantera Negra e no clipe da Beyoncé, e em alguns outros elementos da cultura negra contemporânea, né? O afrofuturismo, galera, é basicamente um movimento que prima pelo estabelecimento de uma lógica de raiz cultural africana, né, não europeia, consequentemente não racista, né, e de valorização dos saberes e fazeres negros, né? E isso atinge, galera, os campos da cultura de modo geral, da cultura pop, especialmente, as artes, a literatura, as ciências também e as filosofias, né? Eu acho bem interessante uma fala que tem aqui nesse texto que eu estou compartilhando para vocês, em que uma das entrevistadas ela cita a fala da Natalie Neri, que diz assim, né, em determinado texto que ela fez para o TED, aquele evento do YouTube, ela diz assim, né, que a ideia primordial do afrofuturismo é essa: questionar o processo de escravização que promoveu um apagamento das vidas negras, de todo um legado cultural, da história, da existência, e questionar como essas violências vêm se atualizando ao presente, né, para chegar no genocídio que nós vivemos hoje. Então, na verdade, um pensamento afrocentrado que enxerga, né, a ideia radical de que os negros existem no futuro livre dos processos, enfim, de opressões. Então, basicamente, é um movimento que atua na cultura, que atua em algumas artes, que atua nas filosofias, que tenta projetar um mundo futuro em que, enfim, não demarcado para essas relações sociais racistas e opressoras, principalmente de raça, né? E colocando nesse futuro a construção de um mundo muito influenciado por sabedorias e formas de pensar tipicamente africanas, né? E isso é muito interessante, é o que a gente vê. O Wakanda, acho que é o melhor exemplo do que é o afrofuturismo, mas, né, isso estava também no clipe da Beyoncé. Você tem alguns autores, por exemplo, nas figuras públicas do movimento negro, como o Alê Santos. Ele tem feito alguns trabalhos de escrita literária voltadas para o afrofuturismo. É uma maneira do movimento negro tentar projetar um mundo sem esses sistemas de opressão e um mundo que valoriza as coisas negras, né? Então, isso seria mais ou menos, claro, tem mais elementos. Afrofuturismo é um conceito das artes, galera, muito interessante, que vocês podem usar numa redação para discutir não apenas questões de racismo, mas questões culturais de modo mais amplo, tá certo? Tá aí o link, fica a dica e conheça esse conceito que é muito importante e muito interessante para a cultura atual. E a segunda notícia sobre cultura que eu compartilho para vocês, o link está lá no nosso blog, é a sanção da Lei Aldir Blanc, galera. O que é a Lei Aldir Blanc? É uma lei que tem como intenção
trazer suporte financeiro para essa área que foi extremamente afetada e que, como a gente falou no último podcast, provavelmente continuará sendo extremamente afetada até que a gente tenha tranquilidade para ter shows, eventos e tudo mais. E vocês sabem, faz parte da cultura do brasileiro, né? Música, teatro, enfim, apresentações. É muita gente envolvida nessa área de trabalho. Estima-se que mais de 5 milhões e 200 mil trabalhadores, mais ou menos, estejam envolvidos direta ou indiretamente no setor cultural, que foi e continuará sendo muito afetado, galera. E é interessante a gente sempre ler sobre uma lei por duas coisas. Esse texto que eu compartilhei com vocês, inclusive tem um especialista que critica, que observa e analisa, porque elas mostram que nada, nenhuma decisão política, galera, é simples. Ela tem seus percalços, ela tem detalhes. E quando vocês lerem essa matéria, vocês vão perceber isso um pouco. E outra coisa interessante que eu gosto, ao passar notícias sobre leis feitas, projetos políticos feitos, é porque essas leis, esses projetos ensinam pra gente um pouco como fazer uma proposta de intervenção, né? Essas leis são intervenções. Então, o modo como elas organizam as ações interventivas ensinam pra gente mais ou menos como a gente pode construir também as nossas propostas de intervenção, né? Vocês vão ver lá que a Lei Aldir Blanc tem 3 tipos de benefícios, né? A gente vê que não é tão simples. Benefícios individuais, para artistas, né? Provavelmente autônomos, benefícios para espaços artísticos, provavelmente alguns teatros, algumas casas de show, e benefícios também para editais que vão valorizar programas e atividades né, culturais, galera. Eu acho muito interessante vocês analisarem lá na matéria as problemáticas. Por exemplo, tem uma problemática que se chama o custo Amazônia. Isso é uma problemática que entra em várias políticas públicas. O que é o custo Amazônia? Gravem esse termo aí. É o custo que você tem para oferecer certos serviços em regiões que não são economicamente viáveis. Interior do Amazonas, populações ribeirinhas. Isso se discute muito, por exemplo, em casos de privatização, como privatização do Correio. Porque nunca vai ser lucrativo para nenhuma empresa fazer aquilo lá. Ou você chega por meio de serviço público, porque você quer dar qualidade social, né? Ou você não faz. Economicamente não é muito viável. E está incluída também nessa lei a preocupação com o custo do Amazônia. Você chegar nos artistas, enfim, muito distantes de áreas urbanas. Leiam essa matéria, bem interessante. Vamos para a próxima notícia. Finalizando aqui a nossa sessão cultura, galera, coloquei um textinho para vocês que explica o fenômeno dos boy bands, melhor representado hoje pela banda sul-coreana BTS. Jamais fale BTS, que senão você vai arranjar um problema. É BTS. E muito legal, né? Porque é um fenômeno cultural tradicionalíssimo já. Boys bands. Começou com os negros, né? Principalmente na década de 80. Jackson 5, de onde Michael Jackson surgiu, é um ótimo exemplo. E foi evoluindo, enfim, para outros esquemas. A gente tem, na década de 90, várias, né? Como Backstreet Boys e tudo mais. E esse texto que eu passei para vocês é interessante porque analisa esse fenômeno até a chegada das boy bands sul-coreanas e vai explicar o fenômeno das boy bands como um produto cultural, né, que toda hora se renova. É um produto que vende. E se uma hora ele tem um formato, a gente vai modificando de anos em anos esse formato. Ele sempre vai voltar, vai continuar voltando. É interessante, né? As boy bands têm praticamente sempre as mesmas características. Meninos, jovens, bonitinhos, adolescentes ou pós-adolescentes. Um com característica mais sutil, mais carinhosa, outro com característica mais ousada. Você tem essa mistura de personalidades. É praticamente sempre a mesma coisa, por isso se configura de fato como um produto cultural que ganha aspectos de anos em anos. Conheça a história das boy bands, é sempre um elemento super interessante para você discutir cultura, comportamento, enfim. E é bem legal você ver a análise aí desse texto, porque traz uma análise baseada em teorias culturais. Vocês vão perceber que há um outro olhar sobre o fenômeno, não apenas esse olhar leigo, é um olhar que vai enriquecer vocês diante desse fenômeno super, super, super popular. Fim da sessão cultura, viremos a página e vamos para a editoria de educação, essa temática tão importante para qualquer pessoa que for fazer texto dissertativo ou argumentativo, discutindo temáticas, grandes temáticas sociais, políticas, filosóficas, culturais, científicas, de todos os matizes
socialmente importante. E no campo da educação, galera, a discussão continua a mesma do último podcast, claro, com mais detalhes. Abre ou não abre as escolas? As discussões continuam, as dificuldades de decidir continuam, e eu trouxe para vocês um texto simples do G1, mas que eu achei ótimo, ainda mais para a galera da argumentação, porque é um texto que coloca lado a lado os argumentos científicos a favor de quem quer abrir a escola e os argumentos científicos de quem é a favor de manter as escolas fechadas. Aí a gente tem alguns exemplos, né? Eles vão citar aqui, por exemplo, argumentos favoráveis à reabertura das escolas. Tem alguns. Crianças que desenvolvem quadros graves são minorias. Mortes por vírus são raras em crianças. O ensino à distância está aumentando as barreiras educacionais. O fechamento das escolas está sobrecarregando as mulheres. Pesquisas indicam longos períodos de distanciamento escolar aumenta a violência, medidas de higiene permitiriam, paraná. E aí depois vem os argumentos de quem é contrário à reabertura das escolas. Eu particularmente acho esses argumentos bem mais fundamentados e bem mais fortes, né? O coronavírus atinge todas as pessoas, independentemente de idade, isso é um fato. Crianças e adolescentes morrem menos? Sim, mas morrem, né? A taxa de infecção em crianças é de fato menor, mas isso talvez esteja relacionado com as restrições de circulação. As crianças estão mais protegidas nesse momento, né? E cita também que as crianças podem, mesmo sendo assintomáticas, espalhar o vírus para famílias, para a população de modo geral. Cita também que a ciência, na verdade, ainda não entende perfeitamente como ocorre a infecção de crianças. Cita o fato de que, na verdade, não é só as crianças que estão nas escolas, né? São milhares de profissionais da educação, muitos deles dentro dos grupos de risco. E um que eu acho muito interessante, que eu pouco ouço falar nas discussões. Ao reabrir escolas, você aumenta a circulação de pessoas nos ônibus, nas ruas, nas cidades e tudo mais. Então, há um problema enorme aqui. Mas eu acho interessante porque essa matéria fez o trabalho de separar e organizar os argumentos principais de quem é a favor e de quem é contra. Eu acho que vale muito a pena você ler. E tem outra coisa, né, galera? Eu mostrei para vocês no podcast com resumo de julho os locais que tiveram uma segurança mínima e básica para reabrir as escolas são locais que testaram muito a sociedade, que conseguem controlar, né? Para onde controlar entre aspas, mas consegue ter um pouco mais de segurança de entender para onde o vírus está indo, de onde ele está surgindo e tal. Isso não está acontecendo no Brasil. Enfim, eu acho uma decisão. Infelizmente, eu vejo que a educação está sendo atrapalhada, muitas crianças e adolescentes doentes mentalmente, mas é muito arriscado você colocar essa quantidade de gente, de novo, não só nas escolas, colocar essa quantidade de gente nas ruas, né? Então, bem, você tem aí um texto que dá argumentos pró e contra, e eu acho que isso pode direcionar um pouco mais das suas reflexões. Segunda notícia, galera, uma notícia muito boa, né? O Fundeb foi aprovado no Senado, a gente está acompanhando essa discussão, e foi aprovado com um elemento que era muito importante, que é o CAC, né? Que é o coeficiente aluno-qualidade, que garante, estou cheio de esperança, gente, por causa desse Fundeb aprovado com CAC, que garante que o Brasil tenha uma lei que obrigue você a ter um investimento mínimo por ano nos alunos. E esse investimento mínimo no Brasil era muito baixo, né? E ele deve, nos próximos anos, quase dobrar. O que tem uma chance, realmente, galera, dessa obrigatoriedade aí do Fundeb com o CAC, da gente ter uma evolução em investimentos real. Tá? Lembrando que isso não é uma conquista desse momento político. Né? O Fundeb com o CAC é uma luta já antiga, isso já está em discussão no Legislativo há muito tempo, e houve essa vitória agora que vai garantir que haja um investimento mínimo. Se eu não me engano, vai para um pouco mais de R$5 mil por mês, por ano, por aluno. Atualmente, a gente tem mais ou menos o valor básico por aluno de 3 mil e pouquinhos reais por ano. Isso vai saltar para quase o dobro, 5 mil e poucos reais por ano. É uma notícia muito boa. E a terceira matéria que eu estou compartilhando com vocês na área de educação, essa matéria é muito interessante, da revista Educação, né, que tem como título Pandemia reforça a importância da escola.
E, enfim, vai falar um pouco das evoluções pedagógicas, de mudanças de avaliação, do que os professores estão aprendendo tecnologicamente, do que pode ser aproveitado diante desse uso massivo de tecnologia, o que não pode ser aproveitado. Mas, de modo geral, quando a matéria fala que a pandemia reforça a importância da escola, é porque toda essa experiência aí online que a gente está tendo justamente mostrou o quão importante é as relações, principalmente as relações afetivas. E é isso que essa matéria coloca em foco, né? A descoberta de que as relações afetivas entre professor e aluno, educadores e alunos, é algo essencial para o bom funcionamento da educação, né? E se essas tecnologias trouxeram alguns benefícios, elas deixaram algumas carências que são fundamentais para o processo de construção de aprendizado, né? De construção do conhecimento. E uma coisa também bem legal, galera, é que isso traz uma valorização de um aspecto da educação mais humano, de um aspecto da educação mais social, bem educativo mesmo. A gente ouve muita gente falando, o professor não deve educar, o professor ensina. E, na verdade, o que essa pandemia mostrou pra gente é que esse aspecto educacional afetivo não é nem ético, não é nem moral, é o aspecto educacional afetivo. Ele também é fundamental para, enfim, um bom aprendizado, né? Então tira muito essa ideia do professor como máquina, o professor como máquina, né? Gente, isso não é educação, né? Se alguém tem um sonho disso como educação, essa pessoa está completamente equivocada, ela nem faz noção, não tem a mínima ideia de como é o dia a dia de uma escola, galera. E, enfim, um dos elementos que a pandemia acaba reforçando não só o aprendizado tecnológico, mas o quanto aspectos não técnicos e não tecnológicos são importantes e fundamentais para o bom funcionamento de uma instituição educacional. Leia essa matéria com esse viés, com esse foco, né, desse aspecto da educação, porque é muito legal, galera, muito interessante. E a gente sai da temática educação para fechar esse segundo bloco do Girão de Atualidades do Cursivamente com informações e compartilhamento aí de boas matérias sobre filosofias ou ideias em geral. E o primeiro conteúdo que eu estou compartilhando com vocês aqui é uma coisa bem simples. É apenas um videozinho, galera, que explica muito bem, em menos de 3 minutos, as principais ideias do grande sociólogo Zygmunt Bauman, que faleceu ano passado. Zygmunt Bauman tem um estudo muito interessante sobre a modernidade líquida, né? Sobre a falta de estabilidade das relações, dos valores sociais, dos afetos, entre tantas coisas. E eu não vou ficar aqui explicando as ideias do cara, porque as ideias não são novas, são velhas, mas eu quis compartilhar esse vídeo que foi produzido esse mês. Resume bem a ideia do Bauman. Bauman que é muito citado em redação, né? A gente vê direto pessoas citando o Bauman em redações. Cai muito também na prova de ciências humanas, a prova objetiva. E é um filósofo, um pensador muito interessante para pensar sobre diversas questões do mundo atual. Esse videozinho resume muito bem. Sugiro muito que vocês consumam esse conteúdo. E agora sim, eu trago para vocês uma matéria e um texto um pouco mais polêmico, um pouco mais analítico. Também não vou me deter aqui a explicar todos os conceitos. É o seguinte, galera. Vocês já devem ter ouvido falar de bolsonarismo, né? É um termo que se usa para definir o conjunto de ideias e de política típicas desse governo Bolsonaro e tudo mais. E há um professor da UERJ, o João César, que tem feito um trabalho de estudo de entendimento das bases filosóficas do bolsonarismo. Ele tem falado muito já há algum tempo em diversas redes sociais e ultimamente ele tem tido espaço em alguns jornais importantes. E ele falou para a Folha de São Paulo sobre isso, explicando um pouco essa teoria. Eu acho uma tentativa de explicação da política bolsonarista, da filosofia bolsonarista, muito interessante, né? E essa explicação, basicamente, ela explica o bolsonarismo a partir de um tripé, de 3 aspectos. Primeiro, vai falar da influência do Olavo de Carvalho, que deu uma linguagem, uma roupagem, entre aspas, intelectualizada a todos esses valores tradicionais que estão presentes ali no bolsonarismo. Pessoal, estou fazendo uma pequena intromissão aqui na edição desse podcast para colocar para vocês um áudio que eu retirei de uma live em que o professor João César participou, uma live que ele fez para o Esquerda Sem Paixão.
créditos devidamente dados, e em que ele explica, né, nesse áudio em 1 minuto, de forma rápida, até bem humorada, mais ou menos o que o Olavo Carvalho pensa, né, qual é essa visão da história recente da política brasileira, que serve como um dos fundamentos da visão bolsonarista, do bolsonarismo. Se liga aí. Se você não concorda integralmente com o que ele diz, e se você não o considera o maior pensador, talvez, quem sabe, do momento, do mundo contemporâneo, ele dirá: você é um analfabeto funcional, você não sabe ler, você foi formado no método Paulo Freire, porque as esquerdas gramscianas invadiram a universidade, uma vez que em 1964 os militares apenas tomaram o poder pelas armas, mas perderam a batalha pelos livros. E, em consequência disso, houve, nos últimos 40 anos, uma infiltração comunista. Infiltração comunista que começou de maneira suave, para não chamar a atenção de todos, com o PSDB, porque o PSDB, sabemos, é um braço do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo, na sua estrutura maquiavélica e labiríntica, depois de ter acostumado o povo com a social-democracia falsa, porque, na verdade, era o início da imposição do socialismo, chegou o comunismo mesmo, que é o PT. E a verdadeira função do PT era irrigar de dinheiro as ditaduras comunistas da América do Sul, para que se formasse Vietnãs em todo o território sul-americano e que um dia houvesse uma única ditadura comunista que uniria a China à América Latina. Pronto. Por isso que você não entendeu. Foi por isso que você não entendeu o que ele escreveu. Outro aspecto que ele cita é a influência da doutrina de segurança nacional na formação desse pensamento bolsonarista. E nesse caso, eu acho que é algo que já flui mais do Bolsonaro mesmo, já que ele é um cara que foi educado no Exército e tem essa mentalidade típica da doutrina de segurança nacional. E o que vem a ser essa mentalidade? Basicamente, uma mentalidade de destruição e aniquilação dos inimigos, né? Isso seria voltado para inimigos externos, mas na doutrina de segurança nacional, isso foi utilizado na ditadura militar, por exemplo, para inimigos internos, são opositores políticos. E parece que o bolsonarismo tem uma boa dose dessa mentalidade da doutrina de segurança nacional do Exército, que é a de aniquilar oposições políticas. E além desse elemento, ele também cita um livro do Exército chamado Orville, que de alguma maneira teria influenciado esse pensamento bolsonarista, teria influenciado o próprio Bolsonaro, provavelmente boa parte dos militares. O livro Orville, galera, que inclusive é livro ao contrário, ele foi uma reação ao importantíssimo livro chamado Brasil Nunca Mais, que conseguiu racionalizar os absurdos da ditadura, conseguiu denunciar de forma bem documentada os absurdos da ditadura, e aí queimou o filme do Exército, né? E o Exército tem esse livro que seria uma espécie de contra-ataque, né, ao Brasil Nunca Mais e, enfim, a todas as descobertas dos abusos da ditadura, né? Então esses três elementos, o Orville, a doutrina de segurança nacional e as filosofias do Olavo de Carvalho, teriam constituído uma base fundamental do modo de pensar e do modo de agir bolsonarista. O texto do João explica isso muito melhor, ele já está em vários podcasts falando, dando entrevista. Eu acho que é uma forma de você descrever intelectualmente o bolsonarismo muito interessante, de um ponto de vista realmente, assim, né, quase como uma ciência política. Conheçam, galera, para a gente sair um pouco apenas do deboche, para sair apenas da confusão, de não entender o que está acontecendo, o que é isso, que tipo de pensamento é esse. Eu acho que é uma boa descrição. E para fechar esse bloco, eu compartilho com vocês esse texto muito interessante da revista Serrote, né, que se chama 5 lições de história para antifascistas. É um texto que tem cara de post de blog, bobo, mas esse texto está numa revista muito conceituada, galera, que é a revista Serrote. É uma revista literária, uma revista, enfim, sobre cultura e arte, muito, muito bem considerada. E você vai ver uma coisa que eu tenho dito para vocês direto. As considerações aqui, elas são todas baseadas em referências de estudos acadêmicos. Vocês conseguem ver ali embaixo, enfim. E são boas referências, né? É algo que, enfim, eu tento passar para todo mundo da sociedade, mas mais ainda para os meus alunos, mais ainda para vocês que estão estudando, buscar referências de estudos bem produzidos. E esse artigo que eu estou compartilhando com vocês, né, 5 lições de história para antifascistas, né, é bem fundamentado, tá, gente? Não é aquela visão ideológica infantil
e, enfim, irracional. É uma coisa fundamentada em realmente história. E é muito legal, né? A gente vê, por exemplo, os 5 pontos vão ser muito bem explicados lá, mas são os seguintes. Ponto 1. As revoluções fascistas nunca tiveram sucesso. Os fascistas chegaram ao poder por vias legais, né? De fato, de modo geral, as revoluções fascistas, ou melhor, os fascistas não precisaram dar um golpe militar, um golpe político. Eles foram conquistando espaço, eles foram corrompendo a democracia, dando pequenos autogolpes, né? Foi assim com Hitler, com Mussolini. Enfim, outra coisa, né? O segundo ponto bem interessante. Muitos líderes e teóricos do entreguerras, ou seja, a galera que pensava política entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, não levaram o fascismo a sério até ser tarde demais. E aqui, essa parte do artigo fala um pouco sobre como os intelectuais desprezaram o real perigo do fascismo antes da Segunda Guerra Mundial, o perigo do nazismo antes da Segunda Guerra Mundial, né? E, enfim, tem uns outros elementos bem interessantes. Eu gosto do ponto 4, que quem para estudar um pouco o fascismo percebe claramente isso, né? O fascismo rouba das ideologias, das estratégias, rouba o imaginário e a cultura de esquerda, é o que diz aqui o artigo, mas eu complementaria, galera. O fascismo, na verdade, ele é um movimento um tanto quanto camaleônico. Ele rouba de várias ideologias, segundo o seu bel prazer. Então, se for interessante, como muitos casos para ganhar apelo popular, você roubar ideologias e estratégias de esquerda, geralmente valorizando a classe trabalhadora, ele pode, como está acontecendo agora com o neofascismo, se beber de fontes ultraneoliberais, né? O fascismo tem essa característica, galera, de ir se modificando e de ir absorvendo ideias de várias ideologias de modo populista, enfim, de modo ali bem aproveitador para o momento. Mas esse artigo é interessante, traz vários fatos históricos, traz a história das ideias, as histórias das ações. Muito bom, muito bem fundamentado e vale muito a reflexão para você entender, enfim, uma questão super importante da política mundial. É isso, um descanso para os nossos ouvidos com música e já a gente vem para o terceiro bloco para falar de cidades, direitos humanos e tecnologias. Abre a nossa sessão de cidades com esse texto, mais um ótimo texto do Nexo Políticas Públicas, mais um ótimo texto daquele glossário que eu falei para vocês. E agora eu tô apresentando aí pra galera o glossário de urbanismo. Mano, isso aqui é uma aula de discussão sobre cidades. Lembrem, aqui esse glossário são termos técnicos. Esses termos técnicos são repertório sociocultural, tá bom? Né? Então aqui você tem, por exemplo, o termo cidades policêntricas. O que são cidades policêntricas? Tem vários termos lá, galera. Peguei esse aqui para dar o exemplo. São cidades que teriam diversos centros comerciais, ou mais de um, que ela não é centralizada no centro da cidade. O Rio de Janeiro tem um pouco desse projeto. A Barra da Tijuca, para quem não sabe, ela faz parte de um projeto de uma cidade policêntrica. É uma forma de você deslocar a atividade econômica ou diluir a atividade econômica e comercial do centro da cidade para um outro pequeno centro, que seria a Barra da Tijuca. Urbanisticamente ela tem esse projeto, só não funciona muito bem, tá bom? Outra coisa interessante, né? Aqui explica o que é o plano diretor. Plano diretor que determina como você pode ocupar uma cidade, como você pode fazê-la crescer, como você deve desenvolver essa cidade. Eu posso construir um prédio nessa rua? Não posso, só pode construir casa. Posso construir uma indústria nessa localidade? Não, aqui é proibido de construir indústria. Você tem que construir em outra área da cidade. O plano diretor define tudo isso, né? São coisas bem interessantes e tem outras expressões, né? Como cidades inteligentes, por exemplo, né? O conceito de smart cities, que seriam cidades cuja utilização dos espaços públicos se dariam por intermédio das tecnologias. Por exemplo, quando você tem algumas cidades que os estacionamentos na rua são
determinados são informados para os usuários, para os cidadãos, por meio de aplicativos, isso é um exemplo, né, de alguns aspectos da cidade inteligente. E, claro, tem várias outras questões. Você poder acompanhar, por exemplo, onde o ônibus está, uma determinada linha de ônibus está, tudo isso faz parte do conceito de cidades inteligentes, conceitos do urbanismo que você pode trazer para a sua argumentação ficar ainda mais rica, galera. Brinquem, usem, desfrutem desses conceitos, desfrutem desse texto maravilhoso do glossário do Nexo Políticas Públicas. Outro textinho interessante que vai nessa mesma linha de preocupação das cidades é um texto do Portal Terra, em que um ex-chefe da ONU pensa e discute alguns aspectos sobre a importância das cidades para o desenvolvimento de um país, para a qualidade de vida de um país. E ele vai dizer que praticamente a vida de um país está na cidade, né? E problemas sociais surgem nas cidades. Então, a preocupação com a qualidade das cidades vai determinar o futuro sustentável ou não, provavelmente, da vida humana, né? A gente é cada vez mais urbano e a preocupação com as cidades no futuro, galera, vai ser fundamental para a gente ter a qualidade de vida em países. Então, pensar sobre tudo isso, como usar a cidade, que instrumentos a cidade tem, o que ela oferece para os seus cidadãos, é muito importante. Essa entrevista que eu estou compartilhando com vocês levanta um pouco dessa discussão, né? Pensar a cidade como o futuro do país e da vida humana. Tem alguns quesitos lá interessantes para vocês, verificarem e refletirem. E um dos problemas, galera, para se pensar na cidade do futuro é justamente o transporte público. Não sei se vocês sabem, mas transportes públicos em grandes cidades, galera, eles foram um grande motivo de enormes protestos sociais na última década. Vide junho de 2013 no Brasil, mas isso não foi só no Brasil, não. Nos últimos anos isso aconteceu em vários lugares. E a grande questão é o seguinte, né? Se tornou muito caro o transporte público. Na verdade, o transporte rodoviário, de modo geral, se tornou caro. O transporte público se tornou caro. E muitas empresas alegam que é insustentável você manter, com determinado valor, que seria o valor acessível para a população, uma qualidade de serviço, né? E o que está acontecendo em boa parte do mundo é que muitos municípios têm tomado as rédeas nisso aí, subsidiando o valor das passagens, algumas até municipalizando o serviço. Mas, enfim, é uma coisa que vai estar como uma preocupação central no futuro, não só pela questão econômica, é viável isso economicamente, os governos terão que sustentar a passagem, porque não dá para cobrar uma passagem muito cara, né? Se for o único jeito para aquilo ser economicamente sustentável. Não sei se vocês sabem, mas gastos com os transportes ocupam boa parte da renda familiar brasileira. Você pensar aí num gasto de transporte por mês e no salário mínimo de um brasileiro, os transportes podem ocupar, 30% do salário de alguém. Tá bom, gente? Então é uma coisa que tem gerado, por isso tem gerado muitas revoltas e tudo mais. E discussões sobre as possíveis soluções. Esse texto traz um pouco dessa noção pra gente, né? Além da questão sanitária. Não vai dar para você manter esses ônibus todos lotados, como sempre foi, né, no futuro. Dá uma lida nesse texto, interessantíssima discussão. Fechamos aqui a nossa sessão Cidades. Vamos para as notícias e os conteúdos sobre direitos humanos. E quem me ajuda aqui novamente a trazer um conteúdo de muita qualidade para vocês é o glossário do Nexo Jornal. Nesse momento eu compartilho para vocês o glossário técnico sobre as formas elementares de racismo. Tecnicamente, sociologicamente, o que é desigualdade racial? Esse texto vai explicar um pouco. O que é discriminação racial, né? O que é segregação? As diferenças entre esses termos, basicamente, é o que esse glossáriozinho traz pra gente, né? Mais uma vez, muito rico, né? Muito bem construído e até simplificado, traz um enriquecimento sobre as noções que a gente tem de desigualdades raciais, discriminação, preconceito racial, etc.
fica o compartilhamento e essa dica mais uma vez. E que vem a próxima notícia. Não tem como a gente falar de direitos humanos do mês de agosto, né? Sobre notícias do mês de agosto e não voltar a falar do caso do estupro da menina de 10 anos, enfim, toda aquela história. Eu falei no início do programa de um ponto de vista bem científico e agora eu estou compartilhando aqui com vocês, galerinha, um texto da Veja que discute a questão do aborto no campo dos direitos humanos, ou seja, no campo de direitos, né? Então, vai praticamente uma perspectiva histórica do quanto o Brasil avançou nesses debates sobre aborto nos últimos anos. E a matéria aqui da Veja diz que, de fato, o Brasil avançou muito pouco. É um tema ainda muito embarreirado, né? Vai mostrar casos de outros países, como a Argentina, um país vizinho que ano passado, enfim, legalizou algumas formas de aborto e tudo mais. Eu acho que é uma ótima perspectiva, justamente por estar tratando, nesse momento aqui, do ponto de vista do direito civil, do direito social, né? Um bom recorte para vocês pensarem sobre isso também, trazendo outras histórias. Eu não vou aqui dar todos os detalhes dessa matéria, fica mais como uma recomendação, sabendo que é um texto que basicamente vai pontuar em que pé andam as discussões, as evoluções sobre isso no campo dos direitos civis. E galera, já que a gente falou do caso da menina de 10 anos estuprada, já que a gente falou de uma perspectiva histórica, que é o que a outra matéria faz, eu fecho essa nossa sessão de direitos humanos compartilhando para vocês um outro bom texto do Nexo Políticas Públicas, dessa vez não é um glossário, é uma linha do tempo. É uma matéria que desenha uma linha do tempo sobre os direitos da criança, a história dos direitos da criança no mundo, com foco no Brasil, né? Então, é uma linha do tempo que vai começar lá no século XIX, quando surge na França a ideia de proteção especial para as crianças. Pontua, por exemplo, sem grandes explicações, tá, gente? É uma linha do tempo mesmo, uma linha cronológica, mas pontua que em 1871 no Brasil houve a lei do ventre livre. Vocês devem ter estudado essa história, né? Um primeiro passo aí para a abolição. Na verdade, era uma tentativa de evitar a abolição total, né? A lei do ventre livre dizia que filhos de escravas nascidas depois de determinada data seriam livres a partir daquele momento, né? Enfim, vai falar sobre a criação da Unicef, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Claro, e outros marcos legais e políticos dos direitos da criança no Brasil e no mundo. Vale muito a pena para você ficar bem por dentro num panorama super geral, super generalista. Nada específico, nada tão especializado. Mas é um panorama bom para quem quer estar de boa nessa discussão. Tá bom, galera? E tem muitos marcos, né? Acho que para a galera de prova de atualidades mais ainda. Mas é uma perspectiva muito rica para você entrar em qualquer discussão sobre direitos de criança. Esse tipo de linha do tempo aqui é maravilhosa, é riquíssima para quem quer argumentar bem, com qualidade, com propriedade. E a gente fecha esse bloco trazendo notícias de tecnologia. Preste atenção nessa primeira matéria que eu estou trabalhando com vocês, que na verdade é uma entrevista com um especialista da USP, né? O site da USP tem muitas dessas matérias. Inclusive tem um áudio, né? Tem um áudiozinho, foi uma entrevista radiofônica com um especialista da USP e que basicamente, né, o mais importante não é o especialista, o importante é o conceito que é apresentado. Para quem gosta aí de termos tecnicamente embasados, cientificamente embasados, esse texto que eu estou passando para vocês apresenta o conceito de FOMO, que é um transtorno psicológico que significa, em inglês, né, FOMO é uma sigla que significa Fear of Missing Out, que significa medo de estar perdendo alguma coisa, medo de estar por fora. E é um transtorno que tem acometido diversas pessoas que têm hábitos muito constantes em redes sociais, né? Você sente que está perdendo algo se não estiver por dentro das discussões das redes sociais, dos trend topics do Twitter, do que está mais sendo bombado. A pessoa sente um peixe fora d'água e é uma sensação tanto quanto viciante, é uma sensação um tanto quanto não é muito saudável.
E além de apresentar o conceito para vocês, claro, nessa matéria, nessa entrevista, o professor da USP faz alguns desdobramentos bem interessantes, galera. Quer discutir tecnologia, quer discutir comportamentos dentro dos ambientes tecnológicos, eu acho que você tem aqui um elemento bem interessante para guiar algumas das suas reflexões. É o FOMO, é o Fear of Missing Out, transtorno cada vez mais comum nos usuários de redes sociais. Às vezes eu tenho que me controlar. Às vezes eu tenho um pouco disso, uma vontade de estar por dentro ali, ver tudo. Calma e vamos para a próxima notícia. E essa notícia que eu compartilho agora está numa página do G1, né? Vai falar sobre algo que a gente vem discutindo já há um bom tempo, que comportamento dos algoritmos de redes sociais, em especial do Facebook. E o que essa matéria vai mostrar pra gente? Seguinte, galera, né? Ela vai falar sobre um relatório que percebeu que informações muito desinformadas sobre a saúde, sobre a Covid-19, acumulam quase 4 bilhões de visualizações no Facebook, um número bem maior do que as informações cientificamente embasadas, né? E isso mostra pra gente, para além de várias questões, a responsabilidade dessas redes sociais em promover esse tipo de conteúdo. De alguma maneira, os algoritmos de redes sociais, em especial do Facebook, servem às desinformações. De alguma maneira, eles servem a notícias mais alarmantes, mais chocantes, mais sensacionalistas e quase sempre mentirosas ou mal fundamentadas. Quando não é um absurdo, não é uma mentira, muitas vezes é algo mal fundamentado. E, enfim, essa matéria mostra um pouco desse estudo que entende isso, né? Essa disparidade. Por que há tantas visualizações a mais sobre desinformação do que sobre as boas informações? De que maneira essa plataforma não conseguiu fazer com que a informação de qualidade chegasse aos usuários? Isso é algo que está sendo questionado, né, galera, em vários âmbitos. No âmbito político, o risco desses algoritmos para a democracia e o risco desses algoritmos que valorizam desinformação para a saúde pública. Dá uma olhada nesse texto, dá uma olhada nessa discussão. E a gente fecha por aqui o nosso terceiro bloco. 20 segundinhos de música para relaxar a sua cabeça e a gente parte para o quarto e último bloco do nosso programa, com notícias sobre política, economia e segurança pública. E a gente começa esse quarto e último bloco do Girão de Atualidades do Cursivamente falando de política. E se a gente vai falar de política, não tem como deixar de falar de dois nomes. Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro, afastado pelo STJ, e Flor de Lis. Pronto, falei, Flor de Lis, gente. Flor de Lis é um caso que eu nem sei se deveria estar mais dentro de uma sessão de política, já está ganhando outros contornos. Se você digitar no Google caso Flor de Lis, todo dia tem um babado. E é isso, o que define agora o caso Flor de Lis já ultrapassou a questão de segurança pública, já ganha outros contornos, inclusive, na verdade, sem brincar agora, né? O caso Flor de Lis, de fato, é um ponto, né? Um acontecimento público e é um ponto de reflexão para várias questões para além da política, né? Claro, segurança pública, você tem a política porque ela está totalmente envolvida em um discurso reacionário de certos setores cristãos, então você pode trazer para esse lado, né? Para o lado da política, da moral, da ética, e você tem esses aspectos psicológicos. Na verdade, ela, sinceramente, né, me parece ter traços de psicopatia, isso sem zoar, me parece mesmo ter traços de psicopatia, e tem várias outras coisas relacionadas, né? Esses contornos de sexualidade, enfim, que estão ganhando, que a história está ganhando agora. A própria história dela, né, gente, já teve filme, não sei quantos filhos, dizem que a casa é uma Babilônia, é muita doideira essa história. E, de fato, por ser um acontecimento público e como uma figura pública, política, religiosa, enfim,
muito representativa para várias discussões. Eu não tenho nem muito o que falar, né, gente? Explicar. São vários acontecimentos. É isso mesmo que eu falei ali brincando, mas é verdade. Se você digitar todo dia tem uma atualização, agora com esses contornos mais, né, de babado mesmo, de fofoca. Mas eu gostei muito dessa manchete que eu estou compartilhando com vocês. Foi a manchete do jornal Metrópolis, né? Todos os jornais falaram sobre isso, gente. Se você tiver uma prova aí de Enem, por exemplo, porque citar o caso Flor de Lis, tem que dar uma referência, né, de um veículo de comunicação. Pode citar qualquer um dos grandes veículos de comunicação, porque todos eles falaram disso. A manchete do Metrópolis trouxe assim o caso: sexo, religião, política e morte. A saga de Flor de Lis e Anderson. Não há manchete melhor do que essa na internet. Eu estou colocando aí para vocês. Eu acho que é um caso que vale realmente diversas e diversas reflexões. O bom desses casos bombásticos é que eles ficam muito na cabeça e, de fato, esse tipo de caso aí serve para você relacionar com diversos tipos de temáticas, várias reflexões. Eu realmente não vou me alongar, eu deixo um texto ali que aborda um pouco para, caso alguém não saiba de alguns detalhes desse caso. E toda hora está sendo atualizado, vai continuar sendo falado, enfim, vale a pena acompanhar. Vamos ver, quem sabe, de alguma maneira. É tanta coisa acontecendo que eu não duvido que o caso Flor de Lis volte no Girão de Atualidades, no resumo de setembro. Vamos falar do senhor Wilson Witzel. Wilson Witzel é um cara que foi eleito na esteira do movimento bolsonarista e tudo mais, com um discurso conservador, da ética, na luta contra a corrupção, contra a bandidagem, já que ele foi juiz federal, né, e até teve uma atuação contra crime organizado no Espírito Santo. Enfim, mas no final das contas o que a gente está vendo aí, Wilson Witzel preso, de alguma maneira relacionado a esquemas de corrupção, principalmente envolvendo uma empresa que seria uma das prestadoras de serviço de saúde, foi uma das prestadoras de serviço de saúde no meio dessa pandemia. E o que ocorre então? Ele foi afastado, uma coisa assim, bem peculiar, bem singular, né? Uma coisa muito incomum, afastado pelo Superior Tribunal de Justiça do cargo. E, enfim, né, nesse momento o seu vice é o que está no governo do estado do Rio, em um momento muito complicado, e uma atitude do STJ que foi tomada por apenas um integrante, uma atitude que até o governador Witzel chama de monocrática, e foi uma decisão monocrática, mas a questão que se coloca é: há uma atuação por trás da prisão do Witzel de briga política? É uma questão que tem que ser colocado. E para o campo da política, para a política eleitoral mesmo, na política bem na prática, esse é um ponto para se pensar. Então tem juristas discutindo, né? Tem, enfim, tem sido colocado como um ponto de discussão se não há a possibilidade de, nesse caso como em outros, a justiça estar agindo com interesses políticos. Fora isso, parece que não há dúvidas, ou há de fato muitos indícios de que o Wilson Witzel estaria envolvido nesses esquemas, o seu secretário de saúde. O que está preso, o que estava envolvido na raiz do esquema é o delator, inclusive a grande causa do Witzel estar afastado e sendo denunciado. Pastor Everaldo, que era do seu partido, está preso também, tem todo um desdobramento, acho que, de novo, serve a algumas questões éticas, caso você discuta, né? Misturar ética com política é um assunto que acho que sempre pertinente. Claro, é um tipo de discussão muito pertinente. E esse caso traz mais um exemplo disso, corrupção, enfim. Eu estou colocando esse texto interessantíssimo. Pessoal, estou aqui para fazer um acréscimo a essa informação compartilhada, e é a seguinte: houve uma votação no STJ, uma votação em colegiado, que definiu em ampla maioria que a decisão de afastamento do governador Wilson Witzel deve ser mantida. Deu tempo ainda de pegar esse desdobramento antes de eu acabar a edição do podcast. De qualquer modo, eu acho que o artigo que eu compartilhei da revista Piauí é um artigo que vale muito a pena, e questionar ainda o uso político ou não dessa prisão é um assunto bem importante para discussões políticas.
acho que a leitura ainda assim é muito válida. E para terminar esse giro pela política, a gente traz aqui a história recente dos protestos em Belarus, ou Bielorrússia. Ninguém sabe ao certo. Tem as duas formas, né? Belarus e Bielorrússia. Tem essa indefinição. Essa indefinição é estranha, né? Mas isso é comum em traduções de nomes de países para o português. Veja o caso da Alemanha. Em alemão é Deutschland, e a gente traduz como Alemanha. Eu não sei a história das relações, seria bom ter algum especialista, né, nessas línguas. E pela sonoridade lá do nome em russo, tem gente que traduz como Belarus ou Bielorrússia. Eu vou chamar aqui de Bielorrússia, é o nome mais tradicional. E enfim, para além do fato linguístico, Bielorrússia ou Belarus traz para a gente um fato linguístico de diferenças linguísticas, né? É um fato político, claro, e talvez um dos mais ferventes e quentes mesmo desse ano, para além de todas as questões envolvendo pandemia, né? Porque a Bielorrússia é governada há 26 anos pela mesma pessoa. Muita gente chama a Bielorrússia de a última ditadura da Europa. E depois de 26 anos, a galera já está revoltada, está havendo muito protesto, e você imagina como é o clima de um país que está, de uma parte da sociedade que está querendo sair de uma espécie de ditadura. E é aquela ditadura não declarada, aquela ditadura disfarçada, com fraudes eleitorais, com perseguição a jornalista, enfim, com muito autoritarismo. São as novas ditaduras, né? E chegam por vias, muitas vezes, eleitorais e tudo mais. Mas, enfim, como a gente já até falou aqui, mais ou menos, em outros momentos. O que ocorre, galera? Né? Passo aqui para vocês não só um texto que mostra um pouco desses protestos, né, da revolta da sociedade, da situação do Lukashenko, que está há 26 anos, perseguição a jornalistas, líderes da oposição. Falando em líderes da oposição, o outro texto que eu compartilho com vocês é a entrevista da Svetlana Tikhanovskaya, que é a líder da oposição. Ela se considera a vencedora do pleito. O pleito da eleição de um mês e poucos atrás, o Lukashenko foi, depois de 26 anos, reeleito, com 80% dos votos, mas a boa parte da oposição o acusa de fraudes, provavelmente houve muita fraude, e a Svetlana se considera a vencedora, e ela teve um aparecimento na política muito interessante, galera, muito peculiar. Ela era esposa de um dos líderes da oposição, mas ela nunca se envolveu diretamente com a política. E aí o marido foi preso. Ela falou, eu vou botar minha cara a tapa e vou lançar na política. Foi muito bem na eleição. E, enfim, é uma das líderes aí, não está morando, claro, no país, né? Está morando na Lituânia. Leia tanto um pouco sobre a história desses recentes protestos, da recente situação, né, tensa em Belarus, e também a entrevista com essa líder da oposição, talvez no futuro aí a possível presidenta da Bielorrússia. Tá bom, galera? E a gente começa falando aqui na seção de economia da criação da nota de R$200. Acho que não tem não tem nada que seja mais marcante, historicamente até, do que a criação da nota de R$200 aqui no Brasil, com o lobo-guará escolhido, né? O lobo-guará do Pantanal. Olha aí o lobo-guará do Pantanal. Que Deus cuide deles e que a gente faça a nossa parte, porque tá meio ao léu, né? Tá meio jogado qualquer bicho do Pantanal. E, gente, tem discussões, claro, né? Toda decisão política, ainda mais nesse campo econômico, tem discussões. As pessoas perguntam qual é a validade de você criar uma nota de R$200. Os defensores vão dizer que, enfim, né? Uma nota de R$100 já não tem mais o mesmo valor. Isso facilita o transporte de notas. Facilita algumas operações financeiras. Na verdade, seria um argumento pró a criação dessa nota de R$200, que já está aí, né? Já em breve a gente vai estar vendo na rua. E quem fala contra isso, fala principalmente dos perigos de você facilitar certas operações criminosas no campo da corrupção. É uma coisa super interessante da gente falar. Ainda tem a questão da dificuldade de troco, né, pessoal? Todo mundo vivencia isso, dificuldade de troco no comércio. Você chegar com uma nota de R$200 em algum lugar, o comerciante vai querer te matar, né? Ainda há um risco
de aumento da inflação, por você talvez, historicamente, estar injetando dinheiro na economia, mas dizem que não haverá injeção de dinheiro na economia. Na verdade, será uma substituição, né, de valores que já existem para o uso dessas notas, né? Não se está colocando no mercado um valor além do dinheiro que já existe aí nos bancos. É mais ou menos essa a explicação. Eles estão colocando um valor que atende às riquezas que existem. Tá bom, gente? É bom vocês acompanharem esse caso. E ali, a nota de R$200, que daqui a pouco vai estar aí na sua mão, se Deus quiser, você vai ter uma nota várias notas de 200 aí na sua mão. É um fato para a gente discutir ações econômicas, as dificuldades das ações econômicas, medidas econômicas e esses problemas. Vai para a corrupção, vai para a segurança pública, vai para os interesses econômicos ao adotar certas políticas. E, enfim, é um fato marcante da economia nesse ano. E outro fato marcante da economia brasileira é o fato de que o governo atual hoje pende para valorizar mais políticas sociais. E aí tem 2 pontos que a gente pode pensar. Como assim políticas sociais? Políticas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que atualmente estão sendo remodelados, vão ter novos funcionamentos, e principalmente renomeados. Bolsa Família vai se chamar Renda Brasil e o Minha Casa Minha Vida vai se chamar Casa Verde e Amarela. E justamente a valorização do governo Bolsonaro por políticas sociais e a mudança de nome traz 2 pontos para a gente pensar sobre política. Primeiro, um ato bem político no sentido prático do termo, Realpolitik, e o governo, para valorizar a si mesmo, né, está querendo cooptar projetos que, na verdade, foram elaborados dentro de outros campos políticos. Inclusive, esse tipo de projeto sempre foi muito criticado, né, pela galera que é mais liberal, pela galera, enfim, inclusive pelo próprio Bolsonaro. Mas, quando as pessoas estão no governo, mudam algumas coisas, né, e também amadurecem. Eu acho que tem 2 fatos. Tem uma cooptação, um interesse político visando as eleições de 2022, é lógico, tem isso. E, por outro lado, eu acho que tem um amadurecimento geral da sociedade, que a gente vê hoje, mesmo caras muito liberais, na verdade até caras ultraliberais como o Paulo Guedes, elogiam a existência de programas sociais como esses, porque eles veem que tem um efeito econômico muito grande, né? E a gente não pode dizer só que é também um ato eleitoreiro do Paulo Guedes, porque você tem outros liberais que, inclusive, são muito críticos ao governo Bolsonaro, que não eram tão favoráveis a programas de distribuição de renda e que hoje elogiam bastante esses programas. Eu acho que a pandemia também serviu um pouco para mostrar como esses tipos de políticas são essenciais. Tá certo, galera? E eu estou colocando para vocês alguns textos que falam dessas mudanças de nome e, claro, um pouco do uso eleitoral, mas também do próprio acontecimento, da manutenção e da valorização. Acho que vale a pena vocês pensarem por esse ponto. Além do uso eleitoral, óbvio que pode haver também uma mudança aí de mentalidade coletiva e levemente a ideia de que certas políticas sociais, de que certas políticas sociais são realmente muito importantes, podem cada vez mais entrar como um consenso coletivo. Eu espero que esse seja o único fruto bom de tudo isso que está acontecendo, que isso vire realmente cada vez mais um consenso, já que é muito importante mesmo. E para terminar as notícias de economia, eu compartilho com vocês um texto da Veja que analisa a permanente alta do dólar, né? Por que ele tenta explicar por que o dólar está tão alto ainda no Brasil, já que a tendência é ele estar perdendo força em outros países. E aí, legal esse texto, porque ele explica um pouco desse fenômeno de alta do dólar em diversos países. Ele atribui essa alta a algumas atitudes do Federal Reserve, que é equivalente ao Banco Central Americano, né, de injetar trilhões de dólares por meio de benefícios às pessoas e empresas e assim estimular a economia. Isso fez com que tivesse muito dólar no mercado mundial, o que fez com que ele se valorizasse, enfim, nos mercados. Mas no Brasil, o dólar continua alto, enquanto em outros países o dólar já está descendo. E há uma explicação.
ali seria relacionada sobre o temor do mercado, né? E a gente vê com essa volatilidade do mercado e como as coisas estão muito dependentes de suposições, enfim, de atitudes políticas, de projetos. Eu acho que é um dado interessante para a gente pensar. A alta do dólar, para além de questões concretas, está muito associada a expectativas do mercado. E há uma expectativa do mercado da situação fiscal do Brasil piorar esse ano, já que há muita necessidade de gastos, etc. E esse medo da situação fiscal do Brasil se desequilibrar está causando, seria, segundo esse texto que eu estou compartilhando com vocês, um dos motivos para o dólar continuar alto. Esse dado dessas expectativas, dessas suposições de um mercado econômico que vive muito disso, eu acho que é uma grande lição para a gente ter, e fica também a explicação sobre esse fato que permanece. Dólar altíssimo. E estamos chegando ao fim da nossa grande viagem, da nossa grande jornada, galera, da nossa longa jornada super informativa, com notícias de segurança pública. A gente fechou pesado, né? Talvez eu mude isso no futuro, vou tentar fechar com algo mais leve. E a gente vai fechar pesado mesmo. E falar de segurança pública, o Rio de Janeiro sempre em destaque, né? Cidade maravilhosa, está sempre em destaque no noticiário. Mais uma vez, pela criminalidade. Sempre pela criminalidade, seja aqui na política, né? Mas eu estou compartilhando duas notícias, em primeiro lugar, que mostram um pouco da situação drástica da segurança pública no Rio de Janeiro, da situação de violência. Um texto que, por exemplo, né, analisa o fato de que 1.400 comunidades do Rio de Janeiro são dominadas por crime organizado, ou por tráfico ou por milícia. E, galera, favela no Rio de Janeiro é assim mesmo. Se você é de fora, eu te atesto, é muito difícil você ver uma favela que não é dominada por crime. Ou tráfico ou milícia. E, além disso, galera, próxima notícia, sem um sinalzinho agora, é aquele caso dramático que ocorreu no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, em que, enfim, facções rivais, foram alguns dias de caos, não só no Complexo do São Carlos, no Rio Comprido, como em outras partes da cidade. Por exemplo, na Lagoa Rodrigo de Freitas prenderam. Houve um conflito ali, né, entre policiais e bandidos. Não me recordo se chegou a haver troca de tiros, mas houve um conflito, 2 bandidos foram presos e eles estavam relacionados a essa briga aí lá no Complexo de São Carlos. Os bandidos, né, em 2 dias houve bandidos fazendo reféns dentro de condomínios próximos à favela. No primeiro dia foi até uma ação mais longa, né, para você ver a situação. E pessoas morreram, uma mãe morreu para salvar o filho, mais um caso desse. Os moradores, enfim, né, quem padece mais do que qualquer outro, não é só o carioca que padece, mas quem padece bonito mesmo, feio na verdade mesmo, é o morador da comunidade. Né, gente? E é um caso sempre complexo. Estou compartilhando um pouco aqui de um texto que resume e traz um panorama geral desse acontecimento. Por que eu coloquei? Rio de Janeiro tem tiroteio toda hora, tem casos horrorosos toda hora. Por que eu estou colocando esse? Porque esse foi muito chamativo, né? Foi muito grande. E ele pode ser exemplificador de casos de violência. Pode citar qualquer jornal também do Brasil, galera, porque isso saiu em tudo quanto é lugar. Tá bom? Vamos para a próxima notícia. E essa próxima notícia, na verdade, essa próxima informação que eu estou compartilhando com vocês, ela é fundamental para quem quer discutir bem segurança pública no Brasil. É o Atlas da Violência, é um estudo, uma pesquisa que é feita todo ano, com base em números de anos anteriores. Se eu não me engano, isso aqui é feito com base em números de 2 anos atrás. Enfim, são números de 2018, mas o estudo só sai esse ano. E sempre tem esse atraso, porque demora para compilar tudo, né? Mas é muito bom, gente, porque dá uma perspectiva muito importante, numérica, dos números de homicídios no Brasil, por exemplo. E eu estou compartilhando aqui o site do Fórum de Segurança Pública, que é quem produz esse estudo, mas eu também estou compartilhando um tweet que traz um banner com várias informações das mais importantes e mais chamativas, resumida
Então, acho que para vocês vale mais vocês clicarem no tweet do que no site do Fórum de Segurança Pública, porque lá os estudos são muito completos. É bom a gente receber isso resumido, né? E um dos números que chamam muita atenção, inclusive que se tornaram, enfim, objeto de análise, de reportagens, de discussões, é o aumento dos homicídios dos negros, entre pessoas negras, aumentou 11,5% entre 2008 e 2018. E enquanto isso, gente, os homicídios de pessoas não negras diminuiu 12,9%. Então é uma disparidade, uma antítese isso aqui, né? Morte de negros aumentou quase 12%, morte de não negros diminuiu quase um pouco mais de 12%. Inclusive, galera, esse modo pelo qual eu falei aqui agora, quase 12%, um pouco mais de 12%, é muito bom que vocês usem isso em redações. Vocês podem usar tranquilamente, quase, aproximadamente, um pouco mais de, um pouco menos de, porque aí vocês não precisam ficar gravando essas frações, esses números assim fracionados, né? 12,98%, não precisa disso, tá bom? Basta você ser aproximado, você fazer esse tipo de comunicação. E, galerinha, estou compartilhando com vocês podem dar uma olhada nesse banner, né? Foram 57.956 homicídios em 2018, que já foi uma redução de 12% em relação ao ano anterior. Mais uma vez, 57.956 mortes. A gente sabe que em 2019 esse número foi menor, mas não está compilado ainda no estudo de Atlas da Violência. E o que ocorre, galera? Né? Também não precisa dizer, não precisa gravar 57.956, é só dizer lá, aproximadamente 58 mil, ou quase 60 mil pessoas, ainda um número bem aproximado, bem honesto. Vocês têm que ficar por dentro desses números. Olha lá esse banner muito rico, né? E tirem suas conclusões, façam suas interpretações, as suas observações da realidade. E essa última notícia, a gente fecha aqui com chave de ouro esse girão. Eu gostei muito dela por um lado, ela me deixou muito feliz por um lado, e por outro ela me deixou muito preocupado. Qual é a notícia, galera? A famosíssima empresa de armas alemã HK, que está até na música dos Racionais, Diário de um Detento, vai parar de exportar armas para o Brasil. E por que isso? Né? Porque há alguns conselhos sociais, há organizações sociais na Alemanha muito fortes que tentam exercer pressão para que essas empresas de armas tentem ser o mais éticas possíveis ou o menos antiética possíveis, né? E elas estão fazendo pressão para essa empresa parar de exportar armas para o Brasil, até porque na morte da Marielle foi usada uma HK e ali começou a pressão sobre essa empresa. Mas mais do que isso, olha que doido, e é isso que me deixa preocupado. Esses movimentos sociais estão pressionando a HK para parar de exportar armas para o Brasil porque eles acham que a situação política do Brasil pode se encaminhar para usos criminosos de armas. Né? Eles não sentem segurança na situação política do Brasil e já tinha aumento do número de mortes por policiais, tem essas questões também. Né? E esses movimentos sociais na Alemanha, existe isso lá, né? Muito bom, pressionam a empresa para parar de exportar armas para o Brasil. Isso vai acontecer. O que é legal é que as armas vão parar de ser exportadas, e o que é legal, que me deixou feliz, é que existem essas coisas na Alemanha. O que me deixou desesperado é que a empresa reconhece o risco de dar algum problema no Brasil, e isso me deixa muito preocupado. Bem, galera, fechamos por aqui todo esse ciclo de muita informação. Espero que tenha sido realmente muito útil para vocês. Fica o nosso canal aberto para vocês darem sugestões, diálogo. Eu tentei fazer algumas aplicações das notícias aqui para o nosso mundo da redação mesmo. Eu queria também retorno sobre isso. Gostaria de dar mais esse tipo de encaminhamento para as notícias, mas ao mesmo tempo também eu não quero fazer coisas muito longas. Enfim, nós tomamos esse formato nesse podcast. Esperamos vocês no resumo do mês de setembro, galera. Um abraço, até a próxima.